Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anne, sou professora de biologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório. Todos nós sabemos da importância do sistema respiratório, porque ele faz a captação do oxigênio para o nosso organismo e devolve o gás carbônico produzido também pelo nosso organismo para o meio ambiente. Além disso, nosso sistema respiratório está completamente ligado à nossa capacidade de sentir odores, ou seja, ao olfato. E também ligado à nossa fala, pois é no nosso sistema respiratório que se encontram, por exemplo, as nossas pregas vocais. O nosso trato respiratório, ele é dividido em duas formas: o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Neles, os órgãos que compõem esse sistema se dividem. O trato respiratório superior fazem parte as fossas nasais, a faringe e a laringe. No trato respiratório inferior, nós temos as traqueias, os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e, obviamente, os nossos pulmões. As nossas fossas nasais são o primeiro local por onde o ar passa. E o que acontece quando o ar passa pelas nossas narinas? As nossas narinas, elas são preparadas para aquecer o ar que entra, para que ele entre numa temperatura adequada aos nossos pulmões. Além disso, nossas narinas são dotadas de pelos e ela produz uma certa mucosa, a nossa famosa meleca. Os pelos e a mucosa nasal são responsáveis por absorver pequenas partículas que podem causar infecções no nosso trato respiratório. Então, eles funcionam como um sistema de limpeza. A faringe é um órgão músculo-membranoso comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Se vocês tiverem a curiosidade de ver um pouquinho a faringe, é só ir de frente para o espelho e abrir bem a boca. O fundo da nossa garganta é exatamente a faringe. E depois da faringe, nós temos a laringe, que é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento que tem uma forma irregular. E ele garante a conexão entre a faringe e o nosso trato respiratório. Na faringe é que fica a epiglote e as pregas vocais. Vocês sabem o que é a epiglote? A epiglote é uma válvula que se abre para a passagem do ar e ela se fecha, por exemplo, enquanto estamos comendo, para que nenhuma partícula de comida ou água passe para o nosso trato respiratório. Então, ela tem um sistema de abre e fecha exatamente para impedir que entre algum tipo de partícula que não deveria no nosso trato respiratório. Algum de vocês aqui já teve soluço? Tenho certeza que todo mundo já teve soluço. O soluço é exatamente quando uma gota d'água ou algum pedaço de comida passam desapercebido pela epiglote. E lá eles caem no nosso trato respiratório. Nós ficamos com o movimento de soluçar exatamente para expelir aquele pequeno fragmento ou um pedacinho, um pouquinho de água. Após a faringe e a laringe, nós temos a nossa traqueia, que ela é um tubo formado por cartilagens em formato de C. Esse tubo, ele é impossível de se dobrar. Ele se ajusta perfeitamente enquanto nós nos deitamos, enquanto nós estamos sentados, para que o ar continue sempre passando e chegue aos nossos pulmões. A traqueia, ela se desenvolve, se encontra até os nossos pulmões e ela entra exatamente já chamando de brônquios. Os brônquios são uma bifurcação da traqueia, onde cada um vai para um dos lados do nosso pulmão para se desenvolverem em bronquíolos e alvéolos pulmonares. Então, o brônquio é uma ramificação da traqueia. Bom, se o brônquio é uma ramificação da traqueia, os bronquíolos são uma ramificação dos brônquios. Eles possuem 1 milímetro de diâmetro
e não tem nenhum tipo de cartilagem. Eles são como se fossem tubos por onde o nosso ar passa por dentro. Tanto os brônquios quanto os bronquíolos e a traqueia, eles também são dotados de uma espécie de pelo, que é diferente dos pelos do nosso nariz. E eles também produzem muco, exatamente para que, se ainda existem partículas que não foram filtradas pela nossa narina, elas continuem sendo filtradas ao longo do nosso trato pulmonar. E aí o movimento desses pelos, desses cílios que estão dentro da parede pulmonar, fazem com que isso suba para nossa garganta. E muitas vezes a gente engole ou expele através da tosse, do assoar do nariz. Os alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica. Por que árvore brônquica? Se vocês pegarem a imagem dos nossos brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares e colocarem de cabeça para baixo, elas vão parecer uma árvore. Então, a gente chama essa porção de árvore brônquica. No final dos alvéolos, nós temos pequenos sacos. Eles são englobados como se fossem caixinhos de uva bem coladinhos. E lá, existem capilares sanguíneos que vão realizar essa troca gasosa. Os nossos pulmões, eles são o órgão que é responsável pela troca gasosa e levar oxigênio para todo o nosso corpo e devolver o gás carbônico para o meio. Além disso, os nossos pulmões eles têm um formato triangular e eles têm uma consistência bem esponjosa, sendo que eles têm uma presença de cerca de 300 milhões de alvéolos pulmonares. Imagina a quantidade de oxigênio e gás carbônico que é trocada o tempo todo enquanto respiramos. Cada pulmão ele é revestido por uma membrana e essa membrana é a chamada de pleura. Nós temos a pleura para garantir que o pulmão permaneça na nossa caixa torácica, porque nós respiramos, né, inspirando e expirando. Essa movimentação poderia fazer com que os nossos órgãos se movimentassem demais, mas existe essa membrana pleural exatamente para manter ele localizado dentro da nossa caixa torácica. Bom, como eu disse, os pulmões são órgãos em formato piramidal. A imagem aí nos mostra um pulmão sendo inflado dentro de um laboratório, para vocês perceberem o quanto que ele tem uma capacidade de encher de ar e de secar. Ele é como se fosse um balão de carne, né? Um balão de tecido corpóreo, né? E aí, como ele se localiza aqui dentro da caixa torácica, a pleura mantém ele no lugar. E essa pleura, ela é uma membrana transparente e fina. Nós temos uma pleura interna, que ela está ligada na superfície do pulmão, e nós temos também uma pleura externa, que está ligada na parede da caixa torácica. Tudo para manter tanto o pulmão quanto o coração em perfeito funcionamento e em perfeita localização. O pulmão direito, ele é um pouco mais largo que o pulmão esquerdo, exatamente porque o nosso coração está aqui em cima. E já no pulmão direito, ele tem uma parte inferior um pouco menor, porque ele precisa se adaptar à localização do nosso fígado. A base de cada pulmão, ela fica apoiada num músculo chamado diafragma. O diafragma, ele é responsável, junto com os músculos intercostais, pela nossa expansão da caixa torácica e retração. No momento que o diafragma se contrai, ele se contrai para baixo, os nossos músculos intercostais se contraem para cima, para que a gente possa expandir a caixa torácica. Depois, quando esses dois músculos relaxam, tanto os intercostais quanto o diafragma, nós podemos retrair a caixa torácica, expelindo o oxigênio. Bom, voltando a observar os nossos alvéolos pulmonares e a nossa árvore pulmonar, observem bem estas imagens. Quando nós temos os alvéolos inflando,
eles participam, eles começam a fazer a troca gasosa. E os nossos alvéolos, como eles são muito pequenos, eles inflam e realizam a troca gasosa dentro deles e com os capilares sanguíneos. Observando esta outra imagem esquemática, nós temos a absorção de oxigênio e a retração do gás carbônico. Esta terceira imagem é uma imagem de um corte histológico de um alvéolo pulmonar. O que é esse corte histológico? É um corte feito especificamente para que nós possamos ver isso em microscópio. E aí a gente percebe que o alvéolo ele tem essa cavidade interna vazia e que ao redor dele tem cheio de estruturas de tecidos e pequenas veias. Por fim, nós temos esse esquema nessa GIF nos mostrando como funciona a hematose. Vocês percebem que o sangue está passando ali, as hemácias estão passando pelos capilares sanguíneos, carregadas de gás carbônico, e a troca gasosa é feita exatamente naquele meio, onde elas expelem o gás carbônico e passam a absorver o gás oxigênio. Bom, vamos parar agora para pensar um pouco a respeito das nossas doenças associadas ao sistema respiratório. Existem diversas. Nós trouxemos aqui somente 4 para dar exemplo. O enfisema pulmonar é uma doença que o pulmão perde a elasticidade. Então, devido à excessiva dilatação, os alvéolos começam a se destruir. E uma das coisas que causam mais o enfisema pulmonar é o ato de fumar, ou seja, tabagismo. A asma já é uma doença inflamatória, que ela faz o contrário, ela obstrui o fluxo nos alvéolos pulmonares, ela causa a contração deles, e assim eles não conseguem captar o oxigênio da melhor forma possível. Já o edema pulmonar, ele é um acúmulo de líquido nos pulmões, que pode acontecer, por exemplo, quando estamos com uma bronquite. O excesso de líquido, ou seja, o excesso de muco que não conseguiu ser expelido, ele começa a ficar dentro dos nossos pulmões. E, por fim, a bronquite, que ela é uma inflamação das vias respiratórias, que pode ser tanto viral quanto bacteriana. Vamos fazer o seguinte exercício. A figura ao lado mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe esta figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório. Vamos lá. A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-los para o sangue. B. A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o aquecimento do ar inspirado. C. A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. D. A figura representa os pulmões, estrutura responsável por absorver o gás carbônico do ar atmosférico e transferi-lo para o sangue através do processo de hematose. Bom, vamos fazer uma análise rápida. Nós vimos que os alvéolos possuem essa estrutura que lembra um pouco um cacho de uva. Então, nós já sabemos que isso aqui representa os alvéolos pulmonares. Dentro dessas 3 alternativas, nós já temos a resposta C, que ela representa, de fato, os alvéolos pulmonares, que é o local onde ocorre o processo de hematose, aquele que eu acabei de explicar para vocês. Então, a resposta certa é a letra C. Bom, pessoal, ficamos agora no fim da aula e lembrem-se, essa aula vai estar disponível na plataforma Eduque e sempre acompanhem todas as aulas das diversas disciplinas que nós estamos produzindo para vocês. Muito obrigada!